Olá, bom dia no nome de Jesus. Vamos lá conversar hoje um pouquinho sobre uma história muito interessante. Havia numa área específica de uma família um momento de muita fome, um momento onde essa pessoa, o chefe dessa família, passava por um momento de necessidades, dificuldades e carências. E nesse momento onde a fome era muito grande, esse chefe de família resolveu olhar para outros lugares onde ele podia ir para suprir as suas carências, as suas necessidades e as suas dificuldades. E o que ele fez? Ele olhou para um lugar mais próspero onde ele pudesse conseguir suprir essas necessidades. Ele não se importou muito em buscar qual era a vontade de Deus. Deus o ajudou, queria fazer a sua vontade, até que Deus resolveu abortar o processo. E Deus apareceu para essa pessoa e disse assim: não desça para o Egito. Por quê? Ele não queria que essa pessoa fosse para um lugar onde não era o princípio de Deus. E Deus disse assim: se estabeleça e habite nessa terra, peregrine por essa terra um pouco mais, eu estarei e serei contigo, eu vou abençoar você e a sua família, e vocês vão abençoar a muitas pessoas. Ok, quem era essa pessoa? Essa pessoa foi Isaac. Isaac era o filho da promessa, aquele que ia ser sacrificado pelo pai, mas no momento oportuno, o Deus apareceu e disse: eu vou prover. E de novo, Isaac estava passando um momento de muita necessidade. E o que Deus falou para ele? Não desça para o Egito. Por quê? Porque ele queria que Isaac o obedecesse. Ou seja, Deus disse: não é a sua hora, não desça para o Egito, eu tenho o melhor para você. Aí Deus deu, junto com essa ordem que ele pediu obediência, Deus declarou dois verbos: habitar e estabelecer. Habite e estabeleça nessa terra. O que significa? Fique firme, não tenha dúvidas, se organize, seja estável, faça a sua vida aí, fixe sua resistência aí, coloque a sua vida nesse lugar que eu te dei. Lembre-se da onde eu te trouxe para que você estivesse aí. E aí o Senhor diz mais alguma coisa: peregrine, permaneça um pouco mais. Peregrinar é andar por terras distantes como se fôssemos estrangeiros. Normalmente você faz uma peregrinação sem ser tua vontade, mas em cima de um propósito. E Deus disse para Isaac: permaneça um pouco mais nesse lugar de fome, nesse lugar de carência, nesse lugar de necessidade. Permaneça um pouco mais. Eu estou te chamando, eu tenho um propósito. Eu vou fazer com que você consiga algo. Mas por que Deus queria que Isaac permanecesse nesse lugar de fome? Será que Deus quer que nós soframos? Não, 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 não. Deus queria fazer duas coisas: fazer com Isaac, ativar a fé de Isaac e desenvolver a sua obediência. Por isso ele falou: estabeleça e habite. Não adianta só você estar num lugar sem estabelecer-se, sem habitar. Fique residência. Eu estou contigo, ele vai dizer. E ele disse: eu estou contigo. Ou seja, Deus estava afirmando para ele que se ele andasse e obedecesse e aprendesse a viver segundo a promessa dele, ele ia ser próspero. Mas para que eu e você possamos viver segundo a promessa de Deus, nós temos que entender algo que ele deixa bem claro. Ele deixa claro: eu vou estar e ser contigo. Estar e ser contigo, ou seja, a minha presença vai ser contigo diariamente, a minha presença vai ser real, eu não vou te abandonar, eu vou estar contigo a todo instante, eu vou habitar em você e vou habitar com você. Ou seja, só existe uma forma de nós conseguirmos ficar no lugar de fome, de carência, de necessidade, de dificuldade, é obedecendo, tendo fé que se Deus prometeu, ele vai cumprir. Ou seja, o propósito de Deus é ativar a nossa fé nele. O propósito de Deus é desenvolver a nossa obediência. E quando nós somos obedientes, quando nós somos pessoas de fé, Deus diz assim: eu vou te abençoar, e vou abençoar não só você, mas vou abençoar toda a sua família. E por que eu quero isso? Eu quero que você, com a sua bênção, você abençoe as outras pessoas.
E o que aconteceu com Isaac? Isaac ficou nesse lugar de fome, de carência, de necessidade, de dificuldade, porque ele obedeceu. Ficar é obedecer. Ele obedeceu. Mas como era esse lugar, Renato? Era um lugar, o ambiente era muito hostil. As pessoas daquele lugar eram pessoas com costumes diferentes. O modo de vida dessas pessoas era diferente. E Isaac tinha medo de ser destruído por essas pessoas. Mas o que aconteceu? Como ele ficou e obedeceu, Isaac tinha algumas características especiais. Qual era? Ele sempre falava a verdade. E ele fez o quê? Ao entender que Deus queria que ele estabelecesse, que ele peregrinasse, ficasse mais um tempo ali, que ele habitasse, o que ele fez? Ele plantou lavoura. Então, a palavra é muito clara. Princípio básico para você ser feliz, onde quer que você esteja, sempre fale a verdade. Princípio número 2, plante lavoura. O que significa? Mesmo que você esteja num lugar de fome, se Deus falou, eu vou estar contigo, permaneça um pouco mais, acredite na minha promessa, nada vai cair do céu. Mas Ele quer que você e eu plantemos lavoura. Vamos esforçar, vamos limpar tudo que precisa, vamos plantar, vamos esperar crescer, vamos pedir para que venha chuva do alto, chuva espiritual, para que possa crescer a semente e vamos colher. Ou seja, Deus quer que nós plantemos lavoura. E o que acontece quando nós fazemos isso? Quando nós obedecemos, quando nós falamos a verdade, quando nós plantamos lavoura, quando nós aceitamos e ouvimos a voz de Deus, mesmo no local de nossa necessidade, Ele faz com que cada semente produza 100, ou seja, 1 por 100. E o que aconteceu? E a bênção chegou para Isaac e a riqueza dele cresceu rapidamente. E ele passou a viver num lugar chamado Reobote, que significa Deus abriu o espaço para que nós prosperássemos. Ou seja, Deus quer abrir o meu espaço e o teu espaço para que você prospere. E em cima disso, o que aconteceu? A bênção dele era 100 por 1. Mas antes de colher 100 por 1, ele, Deus, pergunta, como Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Você vai ficar aí, eu estou pedindo para você permanecer nesse lugar, para você habitar, para você peregrinar, para você plantar lavoura, para você se esforçar. Mas o que você quer que eu te faça? Porque eu vou te abençoar. Então, eu e você, ao aceitarmos, lutarmos por ficar e cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, Deus pergunta, o que você quer que eu te faça? Ou seja, qual é a sua meta? Não adianta ter sonhos, qual é a sua meta? Então, tenha uma meta e o que vai acontecer? Deus vai cumprir aquilo de uma maneira 1 para 100. Então, em cima disso, você vai ser abençoado, mas não esqueça, virão problemas, você vai ser invejado, você vai ter problemas, você vai ter uma série de problemas e de lutas. Ou seja, essa palavra Deus me deu falando de Isaac, mas eu quero falar por vocês, para vocês, aquilo que realmente aconteceu na nossa vida. O que aconteceu? Há um mês atrás, eu estava passando um momento de carência, de dificuldade, de tristeza. A Lucy está em Madrid já há 2 meses a cuidar da Daniela, que estava para ter bebê, está ajudando a Daniela. E nós vamos para lá agora em julho para poder ficar as férias. Então, por uma questão financeira, a Lucy ficou lá em Madrid. E eu fiquei sozinho, carente, triste, sentindo dificuldade numa terra hostil de pessoas com costumes diferentes, e a minha vontade qual era? Era fugir para o Egito. E o que aconteceu? Em vez de eu plantar a minha lavoura, que eu já estou aqui na Holanda há mais de 13 anos, a minha vontade, o meu propósito era ir embora. E o que eu fiz? Comecei a buscar possibilidades de emprego, buscar uma série de coisas. Encontramos um lugar maravilhoso, numa cidade muito bonita, entre Madrid e Barcelona, e nós íamos embora, até que Deus abortou o processo e disse para mim, Renato, fique um pouco mais, peregrine por essa terra hostil, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar. E o que aconteceu? O meu chefe, depois disso tudo, me propôs algo diferente, uma nova forma de contrato profissional, e eu decidi como meta para esses próximos 5 anos
baseado naquilo que me foi oferecido, junto com a minha família, lutar, peregrinar, plantar lavoura, para que eu, nos próximos 5 anos, consiga o que eu não consegui em 10. Ou seja, eu vou obedecer à vontade do Senhor. Então, eu vou obedecer, eu vou ter fé. É isso que o Senhor quer. Ele quer ativar a minha fé e quer desenvolver a minha obediência. Eu estou sendo obediente, eu serei obediente, eu terei fé, porque eu acredito que as promessas do Senhor são muito maiores e elas vão chegar. Então, baseado nisso, aqui estou começando o primeiro ano dos 5 anos nos quais eu acredito que assim como Isaac conseguiu 1%, eu e a minha família vamos conseguir nos próximos 5 anos coisas que não conseguimos em 10. Ou seja, Deus vai fazer o milagre, Deus vai operar, porque nós vamos continuar sendo obedientes. E o que aconteceu? Logo nessa primeira semana que eu estou aqui, pumba! Estou com essa voz horrível porque o Covid me pegou. Foram 2 pacientes no consultório que estavam com sintomas de gripe e tudo. Eu falei, vocês estão com Covid? Não, não estamos. O que aconteceu? 2 dias depois estou aqui e estou aqui isolado para não contaminar mais ninguém. Mas isso também estava na palavra, porque Isaac, quando começou a crescer, começou a receber as bênçãos, ele começou a ser invejado, começaram a secar as suas fontes de renda, começaram a secar as suas fontes. Ou seja, o demônio fica frustrado quando você obedece a promessa de Deus. Quando você obedece a Deus, fique um pouco mais, peregrine um pouco mais. Eu serei contigo, eu estarei com você. O inferno fica louco, porque ele quer que eu e você desçamos para o Egito, esqueçamos a palavra do Senhor. Deus aborta, mas o diabo quer te chamar a atenção. Então não aceite o diabo te chamar. Aceite sim, ter fé nas promessas do Senhor. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Escute a voz do Senhor hoje através da minha vida. Mesmo agora com Covid, quase não conseguindo falar, quase não conseguindo trazer essa mensagem, eu estou me esforçando, mas feliz, porque eu sei que isso faz parte da bênção do Senhor. E eu sendo abençoado, a minha família será abençoada e eu poderei abençoar a muitas pessoas. Talvez com os frutos que vão chegar dentro em breve, muito bem, eu posso abençoar mais vidas, mas só com essa palavra de fazer com que você, permaneça um pouco mais, peregrine, plante lavoura, se esforce, lute, tenha um objetivo, tenha uma meta, pare de sonhos, tenha uma meta, se esforce. Deus diz, eu estou contigo, eu serei contigo, eu estarei contigo e você vai produzir 1%. E você pode fazer um alvo como eu fiz com a minha família. Eu quero e vou acreditar que o Senhor vai honrar, que em 5 anos eu vou conseguir muito mais do que eu não consegui em 10. Tome essa palavra. 5 em 10, toma essa palavra, 1 para 100 em cada um, porque Deus vai continuar te abençoando, desde que você tenha fé e desde que você seja obediente. Virão problemas, Covid, enfermidades, transtornos, vão querer secar as suas fontes, mas creia, o Senhor disse, serei e estarei, Ele é real, Ele está aqui, Ele está falando comigo e com você. Acredite e creia, e vamos à luta, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pensamos ou desejamos, porque os planos que Ele tem para a minha vida e para a tua vida são muito maiores do que nós pensamos. As metas que o Senhor tem são muito maiores. Então, se Deus está abortando algum processo na sua vida, como abortou na minha, se Deus está permitindo que venham problemas, dificuldades, tentativas de secar a fonte, não esqueça, continue plantando lavoura, continue habitando, continue peregrinando, permaneça um pouco mais, seja fiel, seja obediente, que Ele vai honrar aquilo que Ele prometeu. Deus te abençoe no nome de Jesus, ore por mim para que eu fique bom logo e eu estarei orando por você, para que você consiga peregrinar, ficar um pouco mais, plantar a sua lavoura e depois colher com muita alegria e abençoar a tua vida, a vida dos teus e de todos aqueles que te cercam. Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos à luta, porque aquilo que o Senhor falou, Ele vai cumprir. Deus te abençoe. Se gostou, dá um like e passe para frente, que isso é o que interessa.